Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis presta esta homenagem a ti, colega corretora, que representa aí cerca de 35% dos profissionais corretores de imóveis no estado do Rio Grande do Sul, através de uma semana de trabalho, de atualizações, cursos, seminários, palestras, todas na plataforma EAD, para que tu possas participar de qualquer local do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Queremos trazer temas atuais para o debate, sempre com o propósito de oferecer, através da tecnologia, um momento de aperfeiçoamento. Contem conosco, contem comigo, participem conosco, participem do Cresci. Desde o início da nossa gestão, em 2016, nós assumimos o compromisso com as mulheres corretoras de imóveis a partir da criação da Vice-Presidência de Integração Feminina. De lá para cá foram vários encontros estaduais de corretoras de imóveis. Em todas as instâncias deliberativas do Conselho, nós contamos com a presença de colegas corretoras de imóveis, na turma julgadora, na Comissão de Ética, no Conselho Federal, na nossa diretoria. Então, nós queremos que tu participe. Venha para junto da gestão, te atualiza, participa conosco. Tenho certeza que esta será uma semana de grande produtividade. Um grande abraço, sucesso e grandes realizações. Hoje receberemos com muita alegria a delegada Geise Lauri Rocha de Souza, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre e diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher no estado do Rio Grande do Sul. Professora da Cadepol, pós-graduada em Direito Público e integrante do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Rio Grande do Sul. O Cresci RS, junto com a Vice-Presidência de Integração Feminina deste Conselho, tem a honra de receber a delegada de polícia para tratar de um assunto tão importante que é o assédio no ambiente de trabalho. Aproveite esta grande aula e aprendizado para somar nas suas negociações e crescer ainda mais na profissão. Corretoras de imóveis, orgulho de ter você aqui conosco. Grande e carinhoso abraço e lembre-se, imóvel só com corretor de imóveis. Com vocês, a delegada Geise Lauri de Souza. Inicialmente, eu gostaria de começar agradecendo ao Cresci a oportunidade de estar aqui conversando no mês da mulher sobre esse assunto tão relevante que é o assédio sexual nas relações de trabalho. Nós temos que conversar sobre isso, é um assunto que merece a nossa reflexão diária e é muito bom poder ter esses espaços de fala para podermos refletir sobre esse tema. Eu sou a delegada Geise Lauri de Souza, eu sou delegada desde 2012, trabalho com violência contra a mulher, violência doméstica e familiar desde 2016. Em novembro de 2020, eu assumi a titularidade da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre e também a Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher do Estado do Rio Grande do Sul, a DIPAM, que é vinculada ao Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis do nosso estado. Então, quando nós temos essa oportunidade de construir esses espaços de fala, é importante porque refletir sobre questões que estão presentes no nosso dia a dia realmente são um método muito importante de difundir informação, porque informação é a arma mais poderosa que nós temos para enfrentar qualquer tipo de violência, qualquer tipo de preconceito e essas situações que são, na verdade, bastante cotidianas. Quando nós falamos de assédio sexual, na verdade, a primeira questão é que o assédio sexual ele pode acontecer tanto com homens quanto com mulheres, né? E claro, né, eu vou direcionar a minha fala em determinados momentos para a questão do assédio sexual praticado em face de mulheres,
por uma questão cultural, por uma questão estrutural, que é secular, que é a dificuldade muitas vezes de inserção das mulheres no mercado de trabalho em razão de uma cultura secular, patriarcal. As mulheres levaram muito tempo para adquirir o direito ao voto, o direito à liberdade financeira e intelectual, o direito de sair para a rua para trabalhar sem que fosse questionada a sua capacidade profissional, sem que fosse dito que ela está naquele lugar, porque na verdade foi aprovada, por exemplo, no teste do sofá, que era um preconceito que até bem pouco tempo, ou até hoje, muitas mulheres ainda precisam escutar para justificar a sua presença em postos importantes de trabalho ou seu sucesso profissional. Então, quando uma mulher, principalmente quando nós estamos falando aqui até do ramo imobiliário, né, que é importante uma boa apresentação, a mulher tem que estar, tanto os homens quanto as mulheres, mas as mulheres especialmente, né, porque lidam com um público bastante seleto, uma apresentação visual é muito importante, e isso não pode de nenhuma forma ser confundido como um convite ao assédio. Então, por isso que às vezes é importante a gente direcionar, embora, como eu disse, né, o assédio pode, tanto homens quanto mulheres possam ser vítimas de assédio no ambiente de trabalho. Infelizmente, no nosso país, é uma realidade que as mulheres sofrem muito mais esse tipo de assédio, esse tipo de conduta por parte dos homens do que os homens. Nós vivemos em uma sociedade estruturalmente machista. Nós sabemos que as mulheres, por levarem, né, tanto tempo para se manterem e conseguirem ingressar no mercado de trabalho, hoje é uma realidade a divisão do orçamento doméstico, a necessidade de divisão de tarefas, né, a divisão com seus companheiros, com mulheres que na verdade sustentam famílias sozinhas, e ainda assim elas precisam o tempo todo comprovar a sua capacidade e o seu profissionalismo, e ainda assim dividir com as tarefas domésticas, com os cuidados maternos, aquelas que optam por ser mães. Às vezes, pelo simples fato de uma mulher ser mulher, ela é excluída de um processo seletivo, porque ela pode engravidar e aí vai ter que sair de licença maternidade, e aí vai ter que se desdobrar com os cuidados dos filhos pequenos, ou porque ela é muito bonita, ou porque ela não tem uma apresentação razoável. Então, ser mulher num ambiente corporativo é muito complicado. As mulheres ganham, né, salários menores do que os homens, as mulheres têm menos oportunidades em altos cargos do que os homens, e as mulheres no Brasil já foram, são vítimas de assédio sexual. Os processos judiciais por assédio sexual aumentaram significativamente nos últimos anos, e isso significa que nós estamos conversando mais sobre isso, o que é bastante importante, porque nós estamos em um país em que 97% das mulheres que nós conversamos quando vamos fazer uma pesquisa já foram assediadas, por exemplo, nos transportes públicos. Que cerca de 53% das mulheres, quando são perguntadas, vão aos locais, espaços públicos ou aos ambientes de trabalho com medo de serem assediadas. Ou seja, né, 71% das mulheres, quando nós conversamos com ela, e isso são dados estatísticos, já sofreram algum tipo de assédio em um espaço público. Então, isso é realmente muito relevante, que ocorre nos espaços acadêmicos, nos espaços corporativos, e por isso que é importante nós conversarmos sobre isso aqui. Bom, quais são os tipos de assédio sexual no trabalho? Como eu disse, né, tanto os homens quanto as mulheres podem ser vítimas de assédio, e nós temos o que seria, por exemplo, o assédio sexual por chantagem, que é aquele praticado por um superior hierárquico, e o que também pode ser um assédio punição, quando ele realmente ameaça a vítima de sofrer, né, alguma punição, alguma represália, se não ceder, né, aquele favor sexual que ele está pedindo em troca de melhores condições no trabalho, como por exemplo a melhoria de salário ou a perda do emprego. Por que é tão grave essa situação? Porque, como eu disse, nós vivemos em um país que, além de toda a situação que nós temos
do machismo, a colocação no mercado de trabalho às vezes é muito difícil. Então, romper esse silêncio às vezes também pode significar a perda do emprego e ficar estigmatizada. Então, as mulheres têm bastante medo de, às vezes, fazer a denúncia e de sofrerem alguma represália por isso. Também nós falamos do assédio e intimidação, por exemplo, que é aquele que ocorre quando não há hierarquia, quando é feito por algum colega de trabalho, qualquer pessoa se caracterizando justamente por essa intimidação, que pode ser física, pode ser verbal, pode ser sexual, né, em decorrência e torna esse ambiente de trabalho mais nocivo. O que a gente tem que ter em mente, né? Para caracterizar o assédio sexual, nós temos que ter a conduta reiterada deste agressor e a negativa da vítima, porque o ser humano é um ser sexual por natureza. Então é diferente da paquera, porque na paquera há aquele cortejo, aquela reciprocidade das relações, e no assédio sexual não, há aquela insistência que é rechaçada pela vítima, que continua afastando este agressor, este assediador, que segue com a sua conduta e acaba achando que aquilo é natural ou que a vítima realmente tem que ceder àquele assédio, né? E isso torna, obviamente, um ambiente de trabalho realmente muito difícil em vários contextos. Então, e sem contar que isso pode trazer desdobramentos de saúde para essas pessoas que são vítimas de assédio, como perda de apetite, comprometimentos psicológicos, perda da produtividade no trabalho, depressão, né, como eu falei, da questão psicológica, inclusive questões de saúde mesmo, que podem inclusive gerar um afastamento médico em razão da pressão que sofre pelo assédio. Isso também é comprovado estatisticamente que o assédio ele tem desdobramentos graves para a saúde física e mental das pessoas, homens, principalmente mulheres que sofrem assédio no ambiente de trabalho. Por isso que nós temos que ter um cuidado muito especial quando nós falamos disso, porque é uma questão muito séria e que ainda paira um silêncio sobre isso. As mulheres ainda têm muito medo de falar. As mulheres, no geral, têm medo de falar quando são vítimas de algum tipo de violência. No Brasil, 90% dos casos que as mulheres são vítimas de violência doméstica, familiar ou de assédio sexual não chegam ao conhecimento das autoridades. E 10% desses casos que chegam ao nosso conhecimento, em média, 10 anos para uma vítima efetivamente entrar em contato conosco, romper o silêncio e pedir ajuda. E quando essa vítima nos procura as autoridades, ela efetivamente tem medo ainda de ficar estigmatizada, como é que ela vai enfrentar esse processo, como é que seus colegas vão encarar essa denúncia, será que eles vão acreditar nela? Porque o assediador, muitas vezes, ele tem essa postura de desqualificar a vítima. E isso também é muito importante, né? Que a vítima entenda que nunca é culpa dela, né? A vítima nunca é culpada pelo assédio que ela sofre, ou seja, assim, não é o comportamento dela que vai determinar a conduta do assediador, não é a roupa dela que é um convite, não é não. Né? Se não há reciprocidade naquela conduta, naquele cortejo, se uma vez houve aquele cortejo e houve a negativa, né, a pessoa tem que entender que tem que parar. Né? E se há perpetuação dessa conduta, isso caracteriza, obviamente, um assédio sexual. A vítima tem que dizer não, né? A vítima tem que se manifestar expressamente com o assediador, dizer que vai tomar as providências cabíveis e realmente procurar romper esse silêncio e enfrentar de frente essa situação que é muito grave e proteger-se, né? Então, quando uma mulher, ou até mesmo um homem, né, estiver com o assediador, sabe que está sendo assediado por alguém, é importante não ficar sozinho com este assediador. Essa é uma dica muito importante para que se proteja, para justamente pede para um colega de trabalho ficar junto, não fica num ambiente sozinho com aquela pessoa, justamente para evitar qualquer conduta que possa colocar aquela pessoa numa situação ainda pior. Guardar as provas do assédio também é muito importante. Por quê? Porque guardar e-mails, as mensagens, né, inclusive como Facebook, WhatsApp, Instagram, áudios,
A palavra da vítima tem muita importância quando a gente fala de qualquer tipo de crimes contra a dignidade sexual, tá? Claro, os assediadores geralmente eles são muito cautelosos, às vezes eles fazem isso de forma a não deixar uma prova documental. Então a vítima às vezes tem que se resguardar, mas ainda assim que não se desestimule a denunciar, porque a palavra da vítima sempre tem muita relevância. Mas se for feita qualquer prova pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, por algum colega, por câmeras de monitoramento, que guarde essas provas, que tenha em mente que isso vai ser importante depois para um processo trabalhista ou para um processo criminal, né? Quando a vítima decidir romper o silêncio e fazer a denúncia, é importante que ela faça anotações especificando a data e os horários aproximados que aconteceram, os fatos, porque essa ordem cronológica é importante para a gente delinear depois durante o procedimento, né, para a gente ouvir este agressor e para a gente conseguir trabalhar com as provas no decorrer do processo do inquérito, né, ou do processo trabalhista propriamente dito. A vítima tem que acompanhar isso, ela tem que saber que a sua prova é muito importante. E mais do que isso, né? Quando uma mulher faz uma denúncia, ela tem que entender que logo depois ela precisa e deve retomar a sua vida, entendeu? É cuidar da sua saúde, manter o vínculo com os amigos, com as pessoas próximas, entender que ela não é culpada, a mulher não é culpada pelo crime que ela foi vítima. Então, nem o homem, se for o caso, mas assim, e seguir a sua vida, manter o vínculo com aquelas pessoas que acreditam nela, que não a desqualificam e seguir em frente, né? Se for preciso, claro, procurar ajuda, acolhimento com psicólogos. Hoje, por exemplo, na delegacia nós temos psicólogos, assistentes sociais, pessoas que dão todo o suporte para essa vítima quando ela nos procura aqui. E denunciar, porque romper o silêncio é muito importante, romper o silêncio é fundamental. Então, quando uma vítima efetivamente sofre qualquer tipo de violência, não só o assédio sexual, mas qualquer tipo de violência, e falando assim um pouco da nossa área, da questão dos feminicídios, por exemplo, das 76 mulheres que morreram em 2020, apenas 2 tinham solicitado medida protetiva ou feito um registro de ocorrência. Por quê? Porque as mulheres têm muito medo ainda de falar. E sabe-se lá se essa pessoa que assedia mulheres no trabalho, ou homens, enfim, mas estamos falando aqui especificamente das mulheres, não faz isso há tanto tempo com tantas mulheres que ficam subjugadas a um assediador. Então, romper o silêncio é fundamental, né? Pedir ajuda e fazer isso pelos canais formais e seguir em frente, saber que essas mulheres precisam saber que elas não estão sozinhas. Esse é o nosso papel aqui, né? Pra gente conseguir dar suporte, né, para essas mulheres. Eu sempre digo que nós da Polícia Civil estamos aqui para servir, proteger e acolher as vítimas, né? Porque o assédio sexual ele pode ocorrer de muitas formas. Não precisa, por exemplo, contato físico. Ele pode ser no ambiente do trabalho, mas ele pode ocorrer fora do ambiente de trabalho. Só que em decorrência das relações, por exemplo, pegou uma carona no caminho de volta e foi assediada neste contexto, num happy hour, com o pessoal do trabalho. Esses são desdobramentos das relações de trabalho e vão caracterizar o assédio sexual no trabalho, sim, tá? Então as vítimas têm que saber isso, né? Os contatos pelas redes sociais, ainda que sejam decorrentes das relações de trabalho, eles também vão caracterizar o assédio sexual. Então, assim, não havendo reciprocidade da vítima, a vítima tem que procurar ajuda, tem que romper o silêncio e seguir os caminhos, porque a empresa, principalmente para quem tem vínculo trabalhista, também é responsável pela atitude do seu empregado, ou seja, né, ela tem que prevenir e evitar o assédio sexual, ter campanhas de conscientização de que isso não é natural e abrir caminhos para denúncia. Por exemplo, o Cresci ter o canal aberto, né, para que
as corretoras, enfim, para que as pessoas tenham esse caminho aberto para fazer a denúncia, né, para canais para que sejam ouvidas, ou seja, nós temos que saber ouvir as pessoas e entender e não julgar. Esse é o primeiro caminho, ter políticas internas nos conselhos, nas empresas, para que as mulheres consigam falar, consigam romper o silêncio e comprovar isso, criar meios para comprovar. Bom, quando nós falamos de assédio sexual, eu estou falando até agora em assédio sexual em sentido amplo, né? Como eu disse, que não precisa hierarquia, que pode acontecer nesse contexto. Quando nós falamos do Código Penal, né, em 2001, que foi, então, houve, né, a publicação do artigo 216A, inserção no Código Penal, que é detalhar o crime de assédio sexual propriamente dito, em sentido estrito, como eu costumo dizer. Por quê? Porque é um tipo muito restrito. Por quê? Porque ali no Código Penal, para ter caracterizado o crime do Código, é preciso, então, né, que constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao cargo, emprego ou função. Ou seja, para a característica do crime do Código Penal, se eu não tiver a condição de superior hierárquico ou uma ascendência, eu não vou caracterizar o crime do Código Penal, mas isso não impede que nós tenhamos um desdobramento nas leis trabalhistas e mais do que isso não impede de que nós vamos configurar, de que nós possamos configurar a conduta daquele assediador em um outro artigo qualquer do Código Penal, como a injúria, como a perturbação da tranquilidade, como a contravenção, como até mesmo o estupro, dependendo da circunstância, que são vários desdobramentos, né, aí dos crimes que uma vítima pode sofrer. Então, ainda que a gente não consiga, que a gente não possa, em razão da relação que se estabelece, por exemplo, se são funcionários do mesmo nível hierárquico do ponto de vista de tipificação do Código Penal, é importante que essa mulher nos procure, que faça a sua denúncia para romper este silêncio, porque nós vamos ter meios, sim, de punir este agressor que está praticando esse assédio em sentido amplo no ambiente de trabalho. Então, já me encaminhando, porque eu vejo aqui que o meu tempo está se esgotando, essa é a nossa fala, de que as mulheres, então, né, saibam que é importante estar atenta, né, saber que elas não são culpadas, que nós estamos aqui para ouvir, para acolher essas vítimas, que uma vez vítimas de assédio, é importante denunciar e seguir em frente. A Polícia Civil segue à disposição e que esse mês da mulher seja muito importante para a gente refletir sobre todas essas questões, né, que até hoje interferem nas relações entre homens e mulheres. A violência contra a mulher ainda é um dado muito preocupante e nós temos que ir juntos, porque não é apenas uma questão de segurança pública. Esse enfrentamento ele tem que ser conjunto e é importante que estejamos aqui, então, refletindo sobre isso. Muito obrigada e contem comigo, contem com a Polícia Civil.